7 minutos com Emmanuel, capítulo 1 de Mateus. Livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 174, intitulado Plataforma do Mestre. Ele salvará seu povo dos pecados deles. Mateus, capítulo 1, versículo 21. Comenta o benfeitor. Em verdade, há 2000 anos, o povo acreditava que Jesus seria um comandante revolucionário, como tantos outros, a desvelar-se por reivindicações políticas à custa da morte, do suor e das lágrimas de muita gente. Ainda hoje, vemos grupos compactos de homens indisciplinados que, administrando ou obedecendo, se reportam ao Cristo, interpretando-o qual se fora patrono de rebeliões individuais, sedento de guerra civil. Entretanto, do Evangelho não transparece qualquer programa nesse sentido. Que Jesus é o divino governador do planeta, não podemos duvidar. O que fará ele do mundo redimido, ainda não sabemos. Porque ao soldado mínimo são defesos os planos do general. A boa nova, todavia, é muito clara quanto à primeira plataforma do Mestre dos Mestres. Ele não apresentava títulos de reformador dos hábitos políticos, viciados pelas más inclinações de governadores e governados de todos os tempos. Anunciou-nos a celeste revelação que ele viria salvar-nos de nossos próprios pecados, libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho que ainda legislam para o nosso mundo consciencial. Achamo-nos até hoje em simples fase de começo de apostolado evangélico. Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo, para que o homem, limpo, consiga purificar o mundo. O reino individual, que puder aceitar o serviço liberatório do Salvador, encontrará a vida nova. O capítulo 1 de Mateus é, na verdade, uma grande plataforma de ação do Mestre. Esse evangelista, em especial, faz uma divisão do seu evangelho de uma forma muito peculiar. Ele sempre precede as ações de Jesus de longos discursos. E o início do evangelho de Mateus é a genealogia do Mestre. É a ligação histórica da missão de Jesus com a de outros missionários que o precederam, todos enviados pelo próprio Jesus, na fundamentação da primeira revelação. Então, quando Mateus escreve a genealogia, ele pretende mostrar uma linha de continuidade entre as duas revelações. E ele também faz aquela declaração de princípios. O capítulo 1 de Mateus é uma declaração de princípios. Por isso é muito curioso o fato de Emmanuel ter dado o título do capítulo 174 do livro Vinha de Luz de Plataforma do Mestre. Porque plataforma representa um plano de ação, uma declaração de princípios, um norte que conduz um movimento. Aqui então, nós somos alertados que
toda referência a reino, a reinado, a domínio que se encontra no capítulo 1 de Mateus diz respeito ao reino individual da alma humana. Por essa razão, eu leio a nossa tradução do capítulo 1 de Mateus a partir do versículo 21, que é o comentado por Emmanuel. Ela dará à luz um filho, e o chamarás pelo nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor, através do profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome Emmanuel, que traduzido é Deus conosco. É a finalização do capítulo 1 de Mateus de uma forma poética, porque faz referência à profecia de Isaías, que fala da vinda do Messias prometido, e faz referência à própria etimologia do nome de Jesus, porque Jesus em hebraico e aramaico é o substantivo salvação. Quando o anjo diz: e o seu nome será Jesus Salvação, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Emmanuel aproveita esse versículo, que encerra a plataforma estabelecida no capítulo 1 de Mateus, para nos dar essa belíssima página de conteúdo espiritual e dizer que, por enquanto, nós, encarnados e espíritos em evolução no orbe, não sabemos o que fará o governador espiritual Jesus da terra redimida. Mas por ora, a plataforma inicial é livrar cada coração do orgulho e do egoísmo, que representam tiranos que reinam ainda no nosso coração, que reinam, legislam, dão as ordens e as executam no reino individual presente em cada um de nós. De modo que o grande reinado de Jesus, simbolicamente falando, é aquele que vai se estabelecer na intimidade de cada criatura, quando a lei de amor passar a legislar no nosso mundo individual e quando a nossa alma passar a refletir a bondade, o amor e a sabedoria de Deus.